Bom dia, dia 21, 21º dia, combata o temor com oração e gratidão. Estamos caminhando na parte 2 da nossa série sobre temor a homens, identificando o temor a homens parte 1, vencendo temor a homens parte 2. Então, bom dia a você que está entrando, bom dia Paula, bom dia Jael, bom dia Elaine. Bom dia, Fábio. Bom dia, Regiane, Rosângela. Bom dia, André. Bom dia, Edu. Grande Edu. Deus abençoe ricamente o seu dia. Bom dia, Marina, mãe. Bom dia, pai. Bom dia, Moisés. Bom dia, Ju. Bom dia, Mariana. Deus abençoe ricamente sua vida. Um grande abraço para o Weber também. Geraldo, bom dia. É isso aí, pessoal. Estamos caminhando na nossa série. Essa é a última semana. Nós vamos de terça a sexta e encerramos a semana, a terceira semana, nossa série de pequenas devocionais, de como a palavra de Deus responde o temor a homens, ou a experiência que o mundo chama de codependência. É óbvio que não se trata simplesmente de uma série pragmática em como você pode melhorar a sua vida, vencer certos aspectos e traços de personalidade. Nós estamos falando de conhecer o nosso Deus que responde sim às mazelas da vida, de um conhecimento de Deus segundo a piedade que transforma o nosso dia a dia. E sim, nós podemos vencer e somos chamados a vencer o pecado, porque Cristo Jesus já fez isso em nosso lugar. E agora, unidos a Ele, nós damos passos de obediência, crescemos no temor do Senhor, para a glória dEle e, por tabela, para o nosso bem. É isso que nós temos feito ao longo desses dias. Eu espero que é isso que você tenha assimilado. Eu louvo a Deus por você que tem sido transformado com a palavra de Deus. Alguns retornos têm sido encorajador de ver como a palavra de Deus tem dado a você uma perspectiva nova. E tudo isso, pessoal, para a glória de Deus. Não tem nada a ver com o conteúdo do seu interlocutor, não tem nada a ver com o conteúdo de um pequeno livro, tem a ver com o Espírito Santo usando a palavra de Deus e até mesmo instrumentos falhos como eu e o autor de um pequeno livro. Então louvado seja o Senhor por isso. Eu espero que isso que você esteja retirando nessa série e vamos caminhando e ao longo da semana eu falo para vocês algumas outras ideias que têm surgido, alguns outros temas e assim nós vamos caminhando, crescendo no temor do Senhor, aprendendo mais sobre mudança bíblica, transformação de vida para a honra e glória do Senhor. Para você que é aluno da escola A Vida no Evangelho, quinta-feira da semana que vem, nós temos uma aula específica sobre como ouvir sermões, como ouvir a palavra de Deus, princípios que nos ajudam a ouvir a palavra de Deus. Não essa quinta, na próxima quinta. Então fique ligado, se você não conhece a escola ainda, @A Vida no Evangelho, conheça, fique familiarizado com o conteúdo, quem sabe é uma opção para você continuar estudando a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos orar e aí depois nós vamos para Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Nós vamos combater o temor com oração e gratidão. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, o mandamento aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 é muito claro e não deixa dúvida. Nós já fizemos toda uma série sobre ansiedade no início do ano. Você pode verificar aqui próprio no IGTV, ou no YouTube, ou no Spotify. Mas o mandamento é claro: não andem ansiosos por coisa alguma. Agora, isso por vezes nos soa irracional.
É muito tranquilo você citar Filipenses 4, 6 e 7, quando alguém próximo está lutando com ansiedade. E nós somos rápidos em dizer, olha, não ande ansiosos por coisa alguma. Mas quando a experiência é pessoal, por vezes nos questionamos com relação à razoabilidade de não andar ansiosos. Como assim eu não vou andar ansioso por nada? Você não sabe como vai ser minha semana? Será que você não entende as prestações que eu tenho que pagar? Será que você não está percebendo o diagnóstico que me foi dado? Será que você não enxerga os problemas de relacionamento que eu estou envolvido? Como assim por coisa alguma? Como que eu posso não ter medo ou preocupação sobre essas coisas? E parte da nossa luta com relação à ansiedade é que a ansiedade nos coloca ou nos submetemos a uma situação em que nós perdemos o controle. De forma última, quem tem controle de alguma coisa? Mas tememos aquilo que não podemos controlar. Nos odiamos ou odiamos a situação de nos sentir indefesos, incapazes de fazer alguma coisa. Então, preocupar-se parece que é algo útil, porque nos dá a impressão de que estamos fazendo alguma coisa, mas na verdade não estamos fazendo nada. Quando Jesus pergunta então, em Mateus capítulo 6, versículo 7, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? A resposta é óbvia. Ninguém. Ninguém jamais conseguiu acrescentar 1 segundo a mais em sua vida, conforme assim o desejou. Então, preocupação é uma miragem de estarmos no controle, porque não estamos. É claro que algumas coisas que tememos realmente acontecem. Como, por exemplo, pode faltar mês no seu salário. Como, por exemplo, seu estado de saúde pode de fato se deteriorar. Mas isso não faz com que nós estejamos no controle. Ao contrário, então, preocupação parece muito mais um mecanismo de defesa do que necessariamente algo útil. Aliás, é apenas isso, um mecanismo de defesa. Já que a preocupação me torna miserável, ao menos eu me sinto que estou preparado para o pior. Porém, ao invés de nos preocuparmos, somos conclamados a orar. Sobre o que nós devemos orar? Efésios capítulo 4, versículos 6 e 7 nos chama a orar por tudo. Então preste atenção nisso daqui. O temor é a antítese da fé, mas a oração é a linguagem da fé e a dependência em Deus. O temor é a antítese da fé, mas a oração é a linguagem da fé e a dependência em Deus. Quando nós oramos, então, reconhecemos que não estamos no controle e que então colocamos as coisas que nos causam preocupação nas mãos do Senhor. E Ele dá boas coisas aos seus filhos, se alegra em aliviar nossos fardos, porque Ele cuida de nós. Então, oração é comprovadamente a medida mais objetiva da nossa dependência de Deus. As coisas pelas quais você ora são aquelas que você entrega aos cuidados de Deus, as coisas que você negligencia em orar são aquelas que você acredita que pode resolver por conta própria. Quando a oração substitui o medo, uma coisa acontece. A paz de Deus, que excede todo entendimento, invade e sustenta nosso coração. Entra na sua vida, entra no seu coração e alivia de ficar sobrecarregado de medo e ansiedade. Quanto que do seu temor a homens se deve ao seu desejo de controlar as circunstâncias? Controlar o que as pessoas pensam sobre mim. Talvez quando você escuta alguém ou suspeita de alguém que tem uma opinião menor
do que aquela que você se acha digno. Nem preciso entrar agora no caminho do orgulho, já lidamos com isso. Você começa a desenvolver então preocupação, ansiedade. As pessoas vão descobrir algo sobre mim ou estão dizendo algo sobre mim. Quando isso acontece, será que não reflete nosso medo de controlar circunstâncias, opinião de pessoas? E não é o momento de colocarmos tudo isso em oração e experimentarmos essa paz que Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz. Agora, Filipenses 4, 6 e 7 não diz apenas que nós combatemos o temor com oração, mas um específico tipo de oração. Gratidão. Sermos gratos blinda o nosso coração contra o temor a homens. Ao invés de nos preocuparmos com as ameaças ao nosso redor, nós estamos cultivando o nosso coração, treinando o nosso coração na graça do Senhor para respondermos em gratidão. O quanto que você é grato. Talvez parte do seu dia a dia seja realmente duvidar de que existem razões para ser grato ao Senhor. Parte dessa dúvida do nosso coração é a incapacidade de enxergar a graça ao nosso redor. Não fomos treinados a enxergar a graça do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nos ajuda a entender a razão máxima da gratidão que devemos desfrutar. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Crescer em ações de graças é resultado de estar radicado, edificado e confirmado em Cristo Jesus, porque andamos nele. Somos gratos não porque circunstâncias favoráveis nos cercaram. Somos gratos porque temos os pés alicerçados, o coração edificado em Cristo Jesus. Isso blinda o coração e nos faz andar no temor do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, você que está aqui presente ao vivo ou que vai ouvir isso em algum lugar, em algum momento no futuro. Cresça em oração e cresça em gratidão, não como simples ética cristã e moralismo exterior. Cresça em oração e gratidão como resultado de um coração devoto a Cristo Jesus. E experimente o temor que o liberta de viver saturado da opinião de pessoas, a ansiedade de perder o aplauso de pessoas e cresça no temor do Senhor. Jesus Cristo nos liberta de nossas mazelas. E a palavra de Deus nos instrui a viver a mente de Cristo, firmando nosso pé em paz, ainda que as nossas circunstâncias, preste atenção nisso, nunca se alterem. Isso é muito mais fácil de dizer e professar do que viver. Mas começa professando e confessando que sim, nós temos buscado viver debaixo do temor a homens e colhido, desfrutado, experimentado uma colheita ruim, resultado ruim, mas somos chamados ao arrependimento dessa doce e gentil voz do nosso Salvador, que nos repreende, nos corrige, ainda que nos restaura em doce comunhão com Ele. Isso é uma mistura interessante sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor nos causa esse espanto, esse terror do nosso pecado, ao mesmo tempo que nos atrai aos seus braços gentis e mansos, de misericórdia e graça. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de encerrar. Nós vamos orar juntos. De encerrar. Talvez seja o tempo de você orar e colocar diante do Senhor justamente os pontos que você tem caminhado ao longo dessa série, identificado de temor a homens e se arrepender diante do Senhor. Existem passos pessoais, dados em comunidade, mas pessoais. Você e o Senhor
Comece hoje orando e comece hoje treinando seu coração em gratidão. Por quê? Jesus é digno. Ele morreu por você, para você morrer, para você viver por ele. Amém? Vamos orar. Deus abençoe sua vida, Elaine. Grato que o Senhor tenha ensinado você através da sua palavra. Bom dia, filhinha. Amém, Edu. Deus abençoe o seu dia, os desafios de hoje. Nós vamos orar e pedindo para que Deus nos acompanhe durante o dia hoje. Amém, Cléo. Deus abençoe você também. Vamos orar. E vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor. E Ele é bom. Louvado seja o Senhor. Amém, Leandro. Amém, Lore. Rosângela. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor. Gratos porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor. Ele viveu a vida que não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. Eu peço, Senhor, que o Senhor proteja o nosso coração, firme os nossos pés nos teus caminhos e crescendo, ó Deus, numa percepção clara da nossa necessidade de orarmos, reconhecendo nossa dependência. Proteja, ó Deus, nosso coração do temor a homens. Proteja com verdade. Tememos o Senhor, aquele sim que tem nosso destino eterno em suas mãos. Clamamos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a graça de continuarmos a crescer, não só no temor do Senhor, mas nas virtudes cristãs que demonstram genuinidade da nossa fé. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, louvado seja o Senhor, que isso tem sido útil para a sua vida e o seu coração. Lembre de compartilhar com alguém que possa se beneficiar do conteúdo, mais da palavra do Senhor, da graça do Senhor, e que assim a palavra do Senhor continue criando o povo de Deus, edificando o povo de Deus, firmando os passos do povo de Deus no conhecimento de Jesus Cristo. É Ele quem edifica a igreja. Então, enquanto a gente vai falando dele, nós estamos no lado vitorioso, nós estamos colhendo frutos da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, às 6h30, tá bom? Então, eu acredito que grande parte das devocionais já estejam no YouTube, no Spotify. Se por alguma razão alguém estiver tendo dificuldades no Instagram, semana passada teve problema de som, eu particularmente não consegui entender, tirei microfone, depois a qualidade do som piorou, descobri que às vezes é configuração de Instagram, compatibilidade de telefone, sistema, enfim. É essa tecnologia doida aí que nos abençoa e também nos desafia. Então, não se esqueça de compartilhar. E é isso aí. Deus abençoe você. Até amanhã, 6h30, se Deus quiser. Tchau, tchau.